Oi, Vaneide, está me ouvindo? Tô. Agora estou te ouvindo. Ótimo! Agora sim. Tudo bem com você aí? Tá tudo ótimo, Alzira. Que felicidade. Eu também estou muito feliz. Está vendo como é que Deus é bom? Arrumamos os recursos. Né? É claro. É impossível dizer, traduzir a satisfação que a gente está recebendo virtualmente, mas está recebendo. Minha gente, eu permita uns 3 minutinhos para apresentar a Alzira. Alzira Bessa Mui nasceu em Sacramento, é sobrinha neta de Eurípides Bazanufo, é uma educadora, talvez tenha sido a parente mais próximo à metodologia de Eurípides. A vida toda dela dedicou-se à educação de espíritos encarnados, os bebezinhos até adolescentes, e a educação de espíritos desencarnados. Foi uma grata satisfação encontrar esse termo, evangelização de espíritos, substituindo doutrinação de espíritos. Isso daí foi fantástico. Mas, minha gente, Alzira, ela é médium, é psicografa, é escritora, tem vários livros na área de educação e na área mediúnica. Tem quase 20 livros. Eu acredito que, por enquanto, 19. Se tiver mais, corrija, Alzira. 26. É quantos? 26. Pronto, olha aí. Eu estou defasada. Então, entre os livros de Alzira, tem O Tempo de Esperança, Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito, O que é Evangelização de Espíritos, Um Novo Olhar para o Espírito, Eurípides, O Compromisso, né? O Espírito e o Compromisso. Então, é uma lista enorme. E eu aproveito a oportunidade para agradecer a RW, que proporcionou essa aproximação, essa nossa aproximação. Foi através da RW que eu conheci Sacramento, e não precisa dizer a emoção que tive com cada pedacinho daquele colégio Allan Kardec. Com aconchego e tudo que vocês e a sua família proporcionou. Um grande abraço e boa palestra. Muito obrigada, Ivaneide. Queria te cumprimentar como presidente dessa instituição, que hoje está comemorando o seu aniversário. Isso mostra a perseverança, a dedicação, o amor para conduzir esta entidade com tanto apreço, e eu tenho certeza que Jesus há de ampará-los cada vez mais. É recíproco a essa alegria de tê-la também conhecido e fazer parte do nosso coração, da nossa reencarnação. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, virtualmente, mas se Deus quiser, estarei também presencial, assim que nós tivermos terminado esse período que tem nos convidado a grandes mudanças. Fico imensamente feliz, recebo o meu abraço e transmito a todos os trabalhadores da Casa Espírita que você dirige, pequenino, os humildes, né, a Casa dos Humildes, para que vocês possam trilhar cada vez mais, com certeza, na semelhança da Casa do Caminho, criada pelos discípulos de Jesus. Que Jesus te abençoe, Ivaneide. É uma alegria enorme estar com você nesta tarde de hoje. Muito obrigada, viu? Alegria nossa, alegria nossa.
nós vamos trabalhar um pouquinho com o tema, né, da reencarnação, que é um processo de educação, educativo para o nosso espírito. E Kardec nos mostra no Livro dos Espíritos, né, a pergunta 167, qual é o objetivo da reencarnação? E quando Kardec faz essa pergunta, o Espírito de Verdade lhe responde: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça? E na pergunta 171, ele fala sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir em uma primeira prova. Ela admite várias existências sucessivas. Então, nós precisamos perguntar qual é a finalidade da nossa reencarnação. Porque senão nós vamos ficar sempre no campo da psicologia, da filosofia, e perguntando, né, estudando, sem saber ou sem compreender a finalidade da nossa existência. E é Eurípides que nos traz essa orientação de que a reencarnação nos propicia uma nova oportunidade, uma oportunidade tão valiosa de voltar ao corpo para angariar novas experiências, mas um ponto muito importante que a gente precisa olhar é que a reencarnação nos possibilita reorganizar a nossa estrutura perispiritual para vivenciarmos as novas experiências atuais. E aí que nós vamos ver que acontece essa justiça divina que Allan Kardec pergunta e os Espíritos de Verdade lhe respondem, porque é só por meio da reencarnação que nós vamos compreender a força da carta magna trazida por Jesus, as bem-aventuranças. E nós entendemos que a nossa reencarnação é de extrema importância quando nós compreendemos qual é a sua finalidade. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com esse tema, observando que a reencarnação ela é um meio divino de educar o espírito. E a educação divina é o fim. Então, nós temos uma proposta sublime que o Pai nos concede para que a gente volte a vivenciar as novas experiências. Só que estas experiências não são muito assim aleatórias, elas foram programadas. E nessa programação que cada espírito é submetido, se ele não pode fazer as suas escolhas, ele é auxiliado por outros amigos espirituais, aqueles que estão na frente, superiores, no departamento reencarnatório. Mas nós vamos falar de nossas reencarnações, que acreditamos que nós que já estamos com o conhecimento da doutrina espírita, o Espiritismo Rede Vivo, nos faz sentir e perceber que nós não estamos numa reencarnação compulsória ou de grandes expiações. Nós trouxemos um compromisso e uma missão a ser desenvolvida. E para isso nós gostaríamos de mostrar o pensamento que Eurípides nos traz sobre a questão da reencarnação. O espírito, quando ele está livre da matéria no mundo espiritual, ainda em estado errante, ele é atraído por meio dos vetores atrativos que a própria lei permite ao espírito, convidando-o a voltar. Porque nós sabemos que para voltar, nós precisamos também submeter à força das leis, da lei de amor, da lei de justiça, e é assim que nós vamos caminhando diante da nossa evolução,
do nosso crescer. E a reencarnação, ela é, sem dúvida, para o espírito, uma fonte de esperança. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, longe da matéria, das nossas ilusões do mundo, nós somos convidados a rever a nossa história, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nesse momento, livre de uma consciência enferma, mas a consciência espiritual, essa que nós conhecemos e sentimos na totalidade do nosso ser quando estamos livres da matéria, nós temos que fazer uma análise da nossa história. E essa história, ela está com todos os seus registros na nossa memória. A memória é esse arquivo, mas não é um arquivo morto, é um arquivo que guarda todas as nossas lembranças, as nossas memórias com registros expressivos no campo do sentimento e com reflexo de todos esses sentimentos também no contexto perispiritual. Então, nós vamos ver que a visão do espírito, quando ele está no mundo espiritual, é uma. Por isso que nós fazemos escolhas que são capazes de serem desenvolvidas. É por isso que Jesus disse: o fardo é leve, o jugo é suave. Porque nós só fazemos escolhas de acordo com aquilo que nós daremos conta de vivenciar. Nós temos que perceber também que essas escolhas, nem sempre nós podemos fazer todas, devido ao abuso, desregramento que tivemos diante da lei. E essa lei, nós sabemos que ela está na nossa consciência. A consciência é o altar sagrado onde estão depositadas as leis de Deus. E nós observamos, portanto, que o primeiro pensamento é que nós vamos ter uma liberdade de fazer essa escolha, uma visão mais ampla da nossa necessidade. Por isso, nós fazemos um planejamento junto com aqueles que estão nos auxiliando. E outro passo importante do planejamento, do crescimento do espírito, é o esquecimento do passado, uma dádiva divina que, ao reencarnarmos, nós somos submetidas ao processo de modificação perispiritual e vamos, então, mergulhar nesse novo universo que está sendo preparado para nós, justamente no campo da gestação. Mas nós gostaríamos de mostrar-lhes que o planejamento reencarnatório, e gostaríamos que quem estiver nos ouvindo possa também pensar no seu planejamento reencarnatório. Por que planejamos estar reencarnado na Terra nesse momento em que somos convidados a refletir nas grandes mudanças e mudanças operosas no campo do sentimento? E aí precisamos perguntar: o que vim fazer? Como vou desenvolver a minha reencarnação? Como tenho desenvolvido? Então, nós vamos observar que o espírito, quando ele vai reencarnar, ele recebe um novo corpo que lhe permite desenvolver esse programa existencial. Então, nós vamos, primeira coisa, é ver, analisar quais são os espíritos que têm, no seu contexto perispiritual, as energias que são com similitudes com a nossa energia. Nós somos atraídos para que nós possamos, então, voltarmos junto a estes espíritos. Quando assumimos o compromisso com a maternidade e a paternidade, para que nós possamos educar e conduzir os nossos filhos, nós entramos num programa que requer uma certa atenção de nossa parte hoje. Por quê? Porque a escolha, ela recai de acordo com a necessidade do nosso espírito e de acordo com as oportunidades que nós vamos dar e receber também daqueles espíritos que farão parte da minha família.
Mas isso não é aleatório. Nós temos um conjunto de energias que movimenta a estrutura, na estrutura perispiritual, imantadas das energias psíquicas e neuropsíquicas, que vão fazer com que esses espíritos sejam atraídos e que nós possamos, então, através da reencarnação, nos reajustarmos. É a força desses vetores que nós precisamos compreender que nada é proposital ou nada é aleatório. Nós estamos reencarnados junto com aqueles espíritos que nós temos uma ligação, uma similitude fluídica, talvez não tão boas, por isso nós temos dentro do lar espíritos com maiores dificuldades no campo do relacionamento, talvez não só da convivência, porque relacionar é muito mais significativo do que uma convivência. Relacionar de espírito para espírito é fazer trocas energéticas, quando nós transmutamos as nossas energias e podemos, assim, auxiliar aquele outro irmão. Então, o planejamento reencarnatório é a maior dádiva que nós conseguimos angariar numa reencarnação quando nós passamos a compreender a sua finalidade. Porque ele vai nos pontuar tudo aquilo que nós precisamos compreender para o nosso crescimento como espírito na atual reencarnação. Porque crescer em amor vai nos pedir uma reaproximação junto daqueles espíritos que já tivemos juntos. Por isso que Allan Kardec nos mostra no Evangelho o fortalecimento dos laços que a reencarnação nos faz. Então, essas similitudes fluídicas, nós vamos observando que elas movimentam essas energias dos vetores atrativos, que são forças eletromagnéticas, que nós buscamos aqueles espíritos. E sabemos que muitas vezes é difícil essa aproximação, devido à cumplicidade que nós temos e o compromisso que temos com esses espíritos, talvez em vidas pretéritas, em oportunidades pretéritas, quando nós não conseguimos amá-los. E a programação reencarnatória nos aproxima e nos dá essa condição de voltarmos de acordo com a nossa necessidade de trazer esses espíritos. Nem todos são tão simpáticos, mas isso nós temos que observar, que se a lei nos permitiu voltar com estes espíritos, e se estamos na condição de mães, de pais, que estamos na responsabilidade de conduzir este espírito, compete a gente perguntar qual de nós erramos mais. E agora a gente tem que vivenciar, nessa atual reencarnação, o exercício que a lei do amor nos convida a vivenciar. E dentro do planejamento reencarnatório nós temos alguns itens que precisam ser considerados. O compromisso que o espírito trouxe, as necessidades que fazem parte. Quando nós falamos de filhos, nós podemos observar que a força dos vetores são tão expressivas no campo perispiritual que as injunções que a lei nos permite é que nos liga, nos prende a estes espíritos. Tanto é que muitas vezes a gente ouve o espírito falar, um filho falar assim, eu vou embora, eu não quero ficar mais aqui. Ele pode até ir embora. Do nosso convívio familiar, dos nossos relacionamentos, mas jamais nós podemos cortar uma injunção reencarnatória. E a injunção reencarnatória é a força das leis. Por isso que nós fomos atraídos a buscar estes espíritos, mesmo sabendo que nas sombras do nosso perispírito, nas áreas ainda escuras do nosso perispírito, eu preciso buscar este espírito para que nós tenhamos uma nova oportunidade, porque esse espírito ele é um fator de educação para o meu espírito. Então, quando eu vejo um espírito com tendências difíceis, quando eu percebo um espírito que tem um pensamento completamente diferente do meu, quando nós percebemos
que o tempo do espírito é muito diferente, porque quando vamos educar na família, nós não estamos educando corpos. Esse foi o grande problema nosso. E tem sido ainda, quando nós não olhamos o nosso filho como espírito imortal, quando desconhecemos o ser espiritual que ele é. E a ação do espírito, ela vem nos mostrar que nós somos este ser espiritual. E o compromisso dessa educação é fazer com que a gente desperte, é fazer com que a gente acorde, é fazer com que a gente sinta a necessidade de crescer. E nós não crescemos a não ser estarmos juntos para corrigir as arestas do passado. E esta correção, ela precisa ser compreendida por nós, porque isso não é uma expiação. A expiação é quando nós não aceitamos e ela transforma em sofrimento. E muitos desses espíritos, que muitos pais também não compreendem, porque trazem tendências difíceis, são espíritos que vieram para receber de todos nós o exemplo, o amparo. Mas o próprio Evangelho nos diz, se nós dermos toda uma base, se nós ensinarmos, se nós dermos as mãos, mostrarmos o caminho do bem, da caridade, trazer Jesus na vivência, porque Jesus não é um livro, Jesus não é palavra, Jesus é vivência, é aplicação de todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Chegando na idade adulta, se esse espírito não consegue permanecer conosco, nós também temos que respeitar, porque ele também fez suas escolhas, tanto encarnado quanto antes de reencarnar. E é por isso que nós temos o livre-arbítrio, porque se não tivéssemos o livre-arbítrio, qual seria então a liberdade que nós temos, se não for uma liberdade com responsabilidade? Seríamos uma máquina. E nós sabemos que o espírito é um ser pensante, é nele que estão todas as nossas potencialidades. E dentro do planejamento reencarnatório, além do compromisso, nós temos outro fator que é de extrema importância, é a nossa ambientação reencarnatória. Por que reencarnar no Brasil? Por que reencarnarmos numa determinada região deste país, que é um país de tantas diversidades? E por quê? Porque são nessas diversidades que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos, nós vamos avançando a nossa inteligência e vamos fazendo um trabalho de criar mecanismos internos para que nós possamos crescer. Então, nós vamos ver que nesse crescimento é que nós vamos aprimorando o esforço da luta, porque às vezes nós não queremos lutar, reclamamos, achamos ruim, e a reencarnação é o meio divino que temos para educar os nossos sentimentos. E cada dia é uma pequena dissertação desse livro que chama A História do Espírito. E uma existência talvez seja um capítulo. E tudo o que nós fizermos, nós sabemos que estão guardadas na memória, com registros, com referências em todo o contexto perispiritual. Outra coisa que chama a atenção da ambientação reencarnatória é que a escolha, ela muitas vezes ela está ligada ao compromisso que nós temos com regiões onde moramos e com a pátria que nós estamos vivendo hoje. Imagine vocês o que é sair do velho mundo para vir reencarnar num país jovem e que precisa tanto de nós. Por que a doutrina espírita foi transplantar esta árvore divina para o Brasil? E nós aqui estamos. Porque somos espíritos que fomos acolhidos, fomos convidados a desenvolver os nossos sentimentos, as nossas potencialidades, a dar avanço aos nossos atributos, mas pautados no sentimento nesta pátria. Por isso que ela será
o coração do mundo, porque o coração é a representação dos sentimentos. E a doutrina espírita, sua finalidade como processo educativo, é fazer que nós possamos mudar o nosso olhar para a reencarnação. Nem sempre nós olhamos a reencarnação como os olhos do espírito. E Jesus nos disse que é cada um segundo as suas obras. E ele nos ensinou qual era o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ninguém chegará ao Pai não ser por mim. Então sabemos que o caminho é essa plataforma divina que o Cristo nos deixou e que Kardec nos mostra de forma belíssima. Fora da caridade não há salvação. O amor é a nossa caminhada, é a nossa conquista. E dentro do planejamento reencarnatório, nós percebemos quantas pessoas que não aceitam a sua programação reencarnatória, não aceita a sua etnia, não aceita a família, não aceita as suas limitações, não compreende que tudo isso é uma oportunidade. E eu convido a todos a refletir. Que oportunidade é esta? Que nesta existência nós fomos convidados a passar. Nós não estamos falando de um vírus, nós estamos falando de um tempo. Porque cada um tem um tempo. O tempo não tem uma dimensão cronológica. O tempo se apoia na conquista, no esforço que cada um de nós vamos realizar. E a reencarnação, ela é esse caminho divino que nós vamos vivenciando a cada etapa que nos é dada, permitir, pelo tempo cronológico, porque o que é viver 80, 90 anos para um espírito milenar? Não é nada. Nós somos um ser pluridirecionados, nós somos um ser que pensa, nós temos esperança, por isso que a progressividade da esperança é um dos eixos do planejamento reencarnatório. E nós podemos perguntar como é que nós melhoramos se nós passamos pelo esquecimento do passado. Dentro do planejamento reencarnatório, esse planejamento reencarnatório, ele não é elaborado como a gente até já ouviu, e hoje com a educação do espírito, com essa metodologia que Eurípides está nos trazendo, que é a evangelização, é um método pedagógico que dá direcionamento do conteúdo da doutrina espírita para o ser espiritual que nós somos. E nos mostrando que nós somos um espírito em busca de experiências espirituais e não somos corpos. Porque o corpo, ele perece, mas as conquistas, o processo que vamos angariando durante a reencarnação, as experiências valiosas que são desenvolvidas especialmente nessa escola sublime chamada lar, é onde nós vamos angariando as nossas mais ricas oportunidades de entender quais são as minhas necessidades. Então, nós podemos ver que no esquecimento do passado, quando nós estamos adentrando a uma reencarnação, a misericórdia divina é grande. Ela nos concede o primeiro período da infância, o primeiro período da fase que o espírito reinicia a sua reencarnação. As fases existenciais são muito importantes. E a infância, ela é a mais importante, porque é nela que nós vamos modificar a memória do espírito. Olha que grandeza que Deus nos oferece. Por quê? Porque quando vamos fazer o planejamento reencarnatório, nós não estamos aqui, como a gente sempre ouviu, estamos aqui pagando o passado. Olha, seria uma falta de caridade pedir que a gente pague numa reencarnação milênios de anos, né? Então, toda a nossa memória, ela tem uma função extraordinária em cada processo reencarnatório. Por quê? Porque nós não somos iguais.
Cada espírito é um universo. E o que caracteriza esse universo, essa diferença, é justamente o perispírito. Porque é nele que estão todas as referências energéticas da nossa criação mental, do nosso sentimento. Então, o perispírito, ele conta, ele mostra a nossa história, e é nele que estão os nossos núcleos de dores. E é por isso que ele é o sensor do espírito. É por isso que ele tem o papel de ser transmissor. Então, quando nós vamos preparar uma reencarnação, é na memória que nós vamos buscar quais são os itens que somos capazes de vivenciar durante uma reencarnação. Não é um passado todo, é um pequeno campo da memória, onde nós vamos analisar com quem teremos que reencarnar. Quais são os espíritos que serão nossos pais, nossos irmãos, e depois aqueles outros que farão parte da nossa constituição familiar. Olha a grandeza. E nesse período que nós vamos preparar a nossa anterioridade, é analisado de forma individual, porque o planejamento reencarnatório não é rígido. Todo planejamento tem a sua flexibilidade. E nós sabemos que a nossa vida, a reencarnação, ela não é determinada. Ela tem essa possibilidade de nós acertarmos ou errarmos. E nós podemos ver muitas vezes, até em André Luiz, quando no Missionários da Luz, ele fala, olha, você vai como um completista. Quiçá pudéssemos pensar que nós completaríamos uma reencarnação conforme nós planejamos. Mas ao que mergulhamos na carne, o que acontece? As ilusões do mundo. E o mundo materialista, o mundo capitalista. Nós vamos, então, perdendo aquele olhar que tínhamos quando estava ainda no estado errante. Então, é muito interessante que a gente observe qual é a nossa anterioridade. E esse passado, ele está presente nesta anterioridade. Com o véu do esquecimento do passado, nós não trazemos toda a lembrança. Esse véu é tênue. Nós vamos percebendo ao longo da nossa reencarnação o que trouxemos do passado. E aí, o professor Eurípides Barçanufo tem nos ensinado que, ao fazer um estudo da anterioridade, é retirado, é pensado quais são as tendências do espírito, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são as oportunidades que ele terá de modificar aquilo que a anterioridade nos permitiu, apenas um campo da memória. E isso aí, ele nos mostra que ele denomina isso de fato do espírito, que é o que define a minha identidade espiritual e a minha consciência existencial. Porque agora eu não estou ligada diretamente à minha consciência espiritual, mas à consciência existencial, cujo véu do passado me permite nascer de novo para reorganizar os meus sentimentos e crescer perante a proposta que nos foi oferecida pelo planejamento reencarnatório. Sabemos também que tem espíritos que não, eles submetem a uma proposta, a um planejamento reencarnatório, mas sem direito de escolhas. Eles entram nas escolhas padronizadas. E outros, aqueles que com tanto comprometimento com a lei, não podem fazer suas escolhas. E muitas vezes, eles sabem das dificuldades que vão passar. Até o estado de loucura, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver. Ele tem conhecimento, mas chegando aqui, ele traz esse esquecimento, mas ele recebe uma oportunidade do momento em que é feito a reorganização perispiritual. Então, a reencarnação, em todo sentido, ela é fonte de crescimento para o espírito no campo da educação. Mas voltando a um planejamento como o nosso, como
de todos esses espíritos que são mais lúcidos, que têm um comprometimento no trabalho, na seara do Cristo, nós podemos perceber que a reencarnação é um meio facilitador do nosso crescimento. Por isso que nós não podemos reclamar, chorar e achar que o fardo é muito pesado, porque não é. Então, quando nós estabelecemos o fato do espírito, que determina nossa personalidade, que vamos agora ser reconhecida como eu estou, Alzira, mas eu não sou. A minha identidade, quando eu retornar ao mundo espiritual, eu retorno à minha consciência espiritual, que passo pelo período que Kardec nos mostra, daquela perturbação inerente à vida e ao trabalho operoso que cada um deve realizar no bem, para que a consciência espiritual absorva todo esse conteúdo que esta reencarnação me ofertou. E durante a minha programação reencarnatória, eu estabeleço quais são, junto com os amigos espirituais, quais são os pontos que preciso para assumir o compromisso ou desenvolver a minha missão, seja a mais simples que for, mas é uma missão e não é uma tarefa. Eu posso perceber que isto é uma oportunidade de que eu angario na existência para experienciar outros momentos que serão, para mim, um fator de educação. Então, a personalidade, ela está inerente a esse conjunto, esse rol de necessidades que o espírito traz para a presente e atual existência. Por isso que nós não temos essas dificuldades. A gente vê hoje as dificuldades. Eu prefiro deixar meu lar, minha família, não tolero isso. Aqui nós estamos agindo com a moral social, a moral dos homens. A moral consciencial, nós temos liames que o homem não pode cortar. E hoje, se está difícil, é porque nós já rompemos no passado. E nesse rol de atividades que o fato do espírito identifica quem sou e caracteriza na minha personalidade, é onde vou encontrar as minhas tendências, onde vou encontrar meus hábitos, as minhas habilidades. E nesse rol, nós precisamos notar um ponto estratégico da nossa evolução, da nossa educação, que é a faculdade mediúnica. Porque a gente pensa assim que a faculdade mediúnica todo mundo tem. Kardec diz que todos somos médiuns, mas não são todos que têm a habilidade das percepções que a mediunidade vai nos pedir. E é no conteúdo que nós carregamos, que nós trazemos de nossas existências, que vai nos facilitar, que vai nos encorajar a vivenciar determinadas situações que nós precisamos vencer. E a mediunidade, ela não é desenvolvida como nós temos aprendido, muitas vezes até dizendo, através só de cursos. Não. A mediunidade é uma faculdade natural do espírito, ela é fator de educação. E onde nós precisamos educar essa mediunidade? No campo mental, o nosso sentimento. Por isso que nós, enquanto médiuns, que estamos no trabalho do Cristo, buscando vivenciar com fidelidade os ensinamentos de Kardec, nós precisamos entender que esta mediunidade, ela educa a minha forma de pensar e de sentir. Porque como é que pode ter um médium cheio de rancor, cheio de mágoa, se nós estamos buscando nessa faculdade um processo de comunicabilidade, de interação, muitas vezes até com aqueles espíritos que tanto têm nos ajudado, e aqueles outros que muitas vezes nós nos colocamos à disposição para auxiliá-los com a nossa mediunidade. E é por isso que Kardec nos fala que reconhece o espírito pela sua transformação moral. Quando ele luta para domar as suas más inclinações. Então, eu preciso de me educar. E a mediunidade, ela passa a ser
um compromisso do espírito e, quem sabe, até uma missão. Nós temos tantos exemplos de espíritos que abraçaram com esse compromisso e se transformaram em grandes missionários. E nós temos muitos espíritas que hoje, reencarnados, têm dado muito de si, têm exemplificado para todos nós este inestimável valor. Então, eu já falei da anterioridade, do planejamento reencarnatório, da ambientação reencarnatória, da progressividade de esperança. Agora eu vou abrir um parênteses. Evangelizador da casa espírita, você precisa entender que você pode ser uma progressividade da esperança para este espírito que chega em você. Porque muitas vezes nós achamos que nós recebemos crianças. Nós não recebemos criança. Nós recebemos espíritos na fase inicial da sua existência. E é por isso que a memória ela é importante, porque nessa idade de ajustamento das energias neuropsíquicas e neurocerebrais, nós precisamos entender que todo estímulo que recebemos, e o maior estímulo que nós temos é o Evangelho de Jesus e a natureza, nós vamos perceber que esse espírito, quando recebe a verdade precisa ser o diapasão do nosso trabalho. Quando falamos do Evangelho, quando expomos, quando estamos educando esses espíritos, seja em casa, seja na casa espírita, aonde estivermos, nós estamos dando oportunidade para que desse período de 7 até 8 anos, aquela lembrança, aquela memória do passado ganhe nova luminosidade, nova informação, novo estímulo. E aí, quando ele sai dessa fase em que ele vai se adaptando ao processo reencarnatório, começando a caminhar para a sua independência, nós encontraremos na idade da adolescência um jovem equilibrado. Aquela má inclinação, aquelas tendências, elas atenuam a sua expressão na vida do espírito. E nesse processo, nós não vamos mais ter esses problemas que hoje temos. Por quê? Porque aquela memória foi revestida de um novo conhecimento e a misericórdia divina nos permitiu que nesse primeiro momento do espírito reencarnado, ele aquinhoasse o verdadeiro sentido que a verdade nos traz. E na adolescência, que o espírito vai assentar a sua reencarnação, o que acontece? O fulcro da memória vem com toda a pujança do planejamento reencarnatório. E nesta hora, muitas vezes, ele pergunta, onde está meu pai? Onde está aquele espírito que me prometeu dar minha mão? Onde está minha mãe? E, às vezes, a família já foi totalmente desestruturada. Por isso que a evangelização de espíritos nos mostra que nós precisamos entender o que é necessidade do espírito e não só dificuldade. Nós só ressaltamos as dificuldades. As dificuldades são processos educativos. A dor é a necessidade do espírito. A luta é a alavanca do progresso. E nós falarmos em alavanca, nós precisamos entender qual é o papel da vontade. Leon Denis nos diz, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a vontade é o atributo por excelência. É o motor que vai impulsionar toda a energia e o movimento do pensamento. E nós sabemos que a vontade ela está ligada diretamente ao pensamento, inteligência, e agora chamo a atenção dos evangelizadores, não é evangelizador de criança, evangelizadores de espíritos, nós todos somos espíritos, e nós temos que evangelizar em todas as fases existenciais, nós temos que evangelizar a criança para termos um adolescente que tem uma compreensão dessa verdade. Chamo a atenção dos pais que estão nos ouvindo, dê a mão para o seu filho, eduque, traga Jesus para que ele possa conhecer Jesus
na prática do bem e da caridade, dando de si para manter o seu equilíbrio. Porque nós estamos recebendo uma geração de espíritos que não são iguais a nós. Eles trazem um outro olhar. E nós estamos na hora de mudar o nosso olhar para o espírito. E esses espíritos, se eles tiverem uma evangelização, uma informação de um conhecimento seguro, pautado no bem, convivências dentro do evangelho, nós teremos adultos equilibrados. Porque hoje nós temos os adultos que são equilibrados e aqueles que não são muito equilibrados, mas também estamos tendo, de que nos assusta o número de idosos com medo, inseguros, ansiosos, sentindo uma solidão. Não é nesse período que estamos, não. É o período do final da existência, quando a consciência pergunta: o que fiz? O que deixei de fazer? Então, esta é uma proposta divina que todos nós precisamos compreender. E Eurípides Barçanufo nos traz essa educação para que nós pudéssemos, na sua força moral, na pujança desse ensinamento, auxiliar aqueles que estão conosco, para que nós que somos responsáveis hoje por esse papel, possamos orientar essa geração que está conosco, que são os nossos adolescentes, essas pessoas que fazem parte do nosso contexto da casa espírita, da nossa sociedade, para que eles possam compreender que esta geração que está aqui e outra que está chegando, eles vão passar momentos que ainda não passamos, como agora estamos vivenciando. Nós estamos compreendendo este momento porque temos uma anterioridade sobre isso. Nós já passamos por muitas pestes, a gripe espanhola, muitas guerras, então nós temos memórias. Mas igual a este momento, que foi um momento em que o mundo, o planeta Terra, adoeceu e parou, nós não tínhamos ainda vivenciado. Então, esses espíritos, eles vêm com uma outra vontade. E nós precisamos entender que esse processo materialista que nós estamos ainda vivendo, capitalista, isso vai desaparecer. Isso vai desvanecendo a ponto, à medida que nós vamos compreendendo a vida como espírito e mudando o nosso olhar para a vida da eternidade, porque muitas vezes a gente fala assim, da vida futura, mas tememos a vida futura e não estamos preocupados. E muitas vezes falamos, eu vou para uma reunião mediúnica para doutrinar aquele espírito. Nós não conseguimos ainda nos educar. A similitude fluídica interfere nesse processo. Quantos espíritos nos acompanham? Quantos espíritos participam da nossa vida? E por isso que hoje está um desconforto, as pessoas estão inseguras. Por quê? Porque nós fomos convidados agora a compreender que o lar é também uma reunião mediúnica, porque todos nós somos espíritos. Eu não sou espírito espírita, médium de casa espírita. Eu sou este templo, eu que sou responsável. A mediunidade, ela se faz pela comunicação do pensamento, na imantação de nossas energias. Então, nós precisamos entender que a educação do espírito, nesta hora da humanidade, é urgente. Nós não podemos mais dar receitas. E quando eu falei da esperança de progresso, no mundo espiritual, esses espíritos saberiam que eles iriam encontrar com a doutrina espírita. Ela é um vetor que nos atrai. E nós temos a entender que o próprio movimento íntimo do pensamento, eu não estou referindo a movimento espírita, eu estou referindo ao meu movimento. O meu movimento mental precisa ser modificado doravante. Nós precisamos entender que o planejamento reencarnatório é um eixo que nos orienta durante uma existência. E nós podemos perguntar, por que vocês
que estão aí, que você, a Ivaneide, que me convidou para participar dessa live, que fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que admiro e gosto muito, e que mora no estado do Pernambuco. Eu pergunto, será que viver no Pernambuco é igual nós que estamos vivendo na região sudeste? Será que nós que estamos na região sudeste é igual a vivermos na região sul? Não. A ambientação reencarnatória é o estímulo que nós recebemos para reeducar as nossas más inclinações, para que nós possamos desenvolver uma inteligência, agora não mais a intelectual. E nós sabemos que o Evangelho nos fala que o vício dessa existência, dessa geração de espíritos, Kardec fala, é a intelectualidade. Mas o espírito de verdade nos adverte. A nossa dificuldade, vejo, que é porque nós não levamos isso para o campo do espírito. Então, nós reproduzimos o que o espírito de verdade fala, mas nós não sentimos isso em nós. E o espírito de verdade diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Ele não falou instruí-vos, eis o primeiro. Porque o que vai fazer com que a gente cresça como espírito é justamente a questão do sentimento. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, quando ele falou: Senhor, eu conheço todas as leis. E Jesus, então, reconhecendo o espírito sedento daquele momento, da luz, da verdade, Jesus diz para ele: Nicodemos, não basta conhecer as leis, é preciso senti-las. Então, nós estamos sendo convidados a sentir a força dessa lei, o amor, a fraternidade, e o planejamento reencarnatório nos situa no lugar que eu preciso desenvolver, tanto a minha inteligência moral e espiritual, agora nós vamos ter que fazer esse esforço para desenvolver esses sentimentos de fraternidade. Então, vejo que a nossa reencarnação, ela, para aqueles que se apresentam às vezes tão dolorosa, muitas vezes nós precisamos perguntar: por que a nossa reencarnação é dolorosa? Às vezes a gente escuta a pessoa dizer assim: para mim nada dá certo. E eu vou chamar a atenção para um fato que o evangelista João nos diz. Observe a mensagem de João, quando Jesus chega próximo aos discípulos que já estavam ali pescando, saindo do mar sem nenhum peixe. Jesus diz para eles: que banda que eles estavam lançando? Lance a rede para a banda esquerda. Então, às vezes, eu estou lançando a rede para o outro lado. Eu quero aquilo que não faz parte do meu planejamento. Analise isso. Às vezes, você está sendo motivado por suas ilusões. E não dá certo mesmo. Então, a reencarnação ela acaba sendo de muita dor, porque eu não aceito. Eu não conformo. Então, olhe bem a banda. Que lado você está lançando a sua rede? E essa rede, ela está muito ligada aos nossos interesses. E Kardec nos mostra que o interesse, ele vem revestido de nossas intenções. Então, qual é a minha intenção? Qual é o meu interesse? Eu preciso saber quais são os interesses que movem o meu pensamento. E por isso que nós estamos entrando no momento agora onde a lei de igualdade pegou todos nós. Onde está o superior e o inferior? Nós não temos isso. O convite agora é um convite à solidariedade, à fraternidade, aos sentimentos mais sinceros. Então, com esse olhar que o nosso querido professor nos traz, mostrando que a reencarnação é um processo, um mecanismo divino do nosso crescimento, nós precisamos compreender e pontuar como estamos aproveitando esta reencarnação. De que forma ela tem me dado oportunidade para o meu melhoramento.
Educar sentimento, meus amigos, é muito difícil. E é por isso que na infância eu tenho a possibilidade de dar-lhes estrutura nova, porque o campo mental ligado ao cérebro está virgem. Ele está sobre um tênue esquecimento, um véu que permite que toda a estimulação exterior do ambiente em que se encontra seja levado para fazer as novas cunhagens no contexto mental da nossa reencarnação. É o fortalecimento que a identidade nos oferece. Então, nós precisamos entender que nós estamos tendo uma grande oportunidade, mas nós estamos mergulhados nas nossas ilusões, perdendo muito tempo. E agora estamos sendo convidados a fazer reflexões profundas. Mas a reflexão não é perguntar e responder, nem meditação. A reflexão é uma tomada de consciência entre o pensamento e a lei. O que devo fazer? O que posso fazer? Porque até hoje, acredito que muitos de nós, ou todos nós, temos muito mais decidido pelo livre-arbítrio, que é uma ação que a vontade delibera, sem a participação da consciência. E muitas vezes não temos sido felizes. Então, o livre-arbítrio precisa ser muito bem compreendido, né? E é através desses atributos que nós vamos desenvolver, lembrando-lhes que nós todos trazemos conteúdos energéticos, que são os nossos recursos para que a gente possa viver as nossas lutas. E essas lutas são valiosas, como também os talentos. A mediunidade é um talento, a palavra é um talento. Nós precisamos valorizar aquilo que nós já carregamos conosco, e sem medo, com simplicidade. Nós estamos sendo convidados a mudar os nossos sentimentos. No Obras Póstumas, numa mensagem extraordinária desse momento de regeneração, nos trazido, né, que o momento só acontecerá quando nós conseguirmos dissipar o orgulho e o egoísmo de nós. Então, ainda carregamos a vaidade, o orgulho, o egoísmo, mas nós temos que fazer esse esforço para que isso seja mudado. E é por isso que agora talvez nós estejamos dentro de casa, olhando para os nossos filhos, percebendo as suas dificuldades, mesmo que nós não estejamos juntos, mas estamos na nossa caminhada. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, lembrando que o mais importante não é conviver, o mais importante é relacionar. E onde estivermos, lembremos que o outro é um espírito e que eu devo desenvolver em mim o olhar do respeito, saber que muitas vezes ele não tem as mesmas construções que nós já adquirimos, ele não passou pelas experiências que nós passamos, nós desconhecemos o seu tempo, e nós estamos mesclados entre esses irmãos. Por isso, nós estamos nesta hora sendo convidados a dar uma olhada a nível horizontal, porque todos somos irmãos, e todos nós podemos auxiliar uns aos outros. E veja a dádiva da oportunidade que estamos tendo para modificar a nossa personalidade. Quando a gente encontra uma pessoa, você fala, mas eu sou desse jeito, eu não vou mudar. É um ledo engano. A reencarnação é uma proposta para grandes mudanças. E a personalidade é um conjunto de informações que nós trazemos para serem modificadas. Por isso, a misericórdia da infância e da adolescência. Se nós não aproveitarmos nesse período para conhecer quem sou. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho que fazer um autoconhecimento. Sim, mas eu preciso saber quem eu sou. Eu sou esse ser, um espírito que penso. E o ser espiritual é dotado do espírito, do perispírito e do meu corpo. E o corpo, esse instrumento valioso, uma ferramenta divina, o vaso divino que temos, que é
aquilo que eu posso utilizar de tudo, minhas mãos, meu corpo, minha palavra, minha expressão, para traduzir aquilo que verdadeiramente eu penso, eu sinto e posso melhorar, posso contribuir. Então, vejo, queridos irmãos, que a reencarnação nos possibilita tudo isso. E olhemos para dentro de nós e façamos esta análise conosco. Eu que tenho feito com tudo isto que recebi? O que vim fazer? Como tenho desenvolvido a minha reencarnação? O que tenho plantado? Que sementes tenho lançado? Que semeador eu sou? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, a reencarnação, ela é o caminho de nossa redenção. E feliz daquele que, quando termina a sua reencarnação, possa sentir-se feliz e chegar no mundo espiritual agradecendo a Deus por todas essas oportunidades. Abracemos com a dor, compreendamos, como nos diz Emmanuel, a dor é uma lixa que burila as entranhas mais profundas do nosso espírito. É uma ferramenta divina, mas a dor, ela é educativa. Não deixe a dor transformar em sofrimento, porque o sofrimento é quando eu não aceito aquilo que a programação me trouxe. E não aceito porque não me vejo como espíritos. E eu desejo a todos vocês muita força, muita coragem, muita esperança, muita lucidez. Mas eu peço-vos que nós possamos vivenciar tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Nós somos espíritos que já passamos pela primeira revelação, pela segunda revelação, e agora estamos sendo convidados a vivenciar o cristianismo redivivo que o Consolador nos traz. Que alegria é esta podermos sentir que nós somos co-criadores, que nós somos artífices de nossa evolução e que nós não estamos sozinhos. Além da presença divina do Mestre, que comprometeu que estaria conosco, nós temos aqueles espíritos que nos auxiliaram na nossa programação reencarnatória. E eu convido vocês, façam a sua programação reencarnatória. E se você fizer, se você debruçar para conhecer a sua história, que seja esta dessa atual existência, sem ir mais além para perceber quais são os conteúdos que você traz, você vai sentir-se agraciado pela misericórdia de Deus. E que Jesus possa nos dar força, porque quando todo esse momento passar, nós desejamos que nossos pensamentos, toda essa semente lançada, fertilize na forma do trabalho do bem, na forma da esperança, e que nós tenhamos um outro olhar, porque é tempo de esperança e é tempo de decisão. Que Jesus nos abençoe e que a paz do Divino Mestre acoberte este país que aguarda de todos nós uma postura de integridade e de fidelidade a Kardec. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada mais uma vez a Ivaneide, a esse momento tão rico que tive a oportunidade de entrar no coração de tantas pessoas deste estado querido, de outros, e pedindo a Deus que esta casa dos humildes guarde sempre a performance da casa do caminho, porque quando tudo passar, nós temos que abrir os corações para receber tantos irmãos que hão de bater nas nossas portas em busca do amparo, do esclarecimento, do socorro, buscando também o Cristo Jesus. E que nós estejamos com Cristo
fazendo para o Cristo tudo aquilo que nos é possível. Porque se dermos comida ao nosso próximo, agasalho ao nosso irmão, é a ele que estaremos então servindo. E que o servir seja para todos nós a nossa meta doravante. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos os nossos irmãos. Alô? 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 Estamos te ouvindo, Ivaneide. Estamos ouvindo. Eu aqui estou de agradecimento. Agradecendo demais a você, Alzira. Pela tudo que você atendeu, né? Pela palestra que não podia ser diferente, era tudo que estava esperando. E leve o nosso abraço para toda a sua família. E esperamos, no próximo ano, tê-la aqui em nossa casa, presencialmente. Se Deus quiser. Convida a Luiz Jorge para fazer a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecendo ao Pai, sentindo como o sol da vida, que a cada dia aparece, deixa seu rastro de luz, e nesse momento próximo do seu pôr, nós temos a esperança que ele retorna. E quando cai a noite, naquela visão escura, não é para termos medo, mas para aquietar os nossos pensamentos e fazermos as reflexões que nos servirá para que o nosso sono seja desperto na vida espiritual, aprendendo, ouvindo e sentindo o que vamos realizar no dia seguinte. O planeta não está à deriva. O planeta se cobre num momento muito importante de refletirmos, estar com os nossos, mas, sobretudo, cooperando. Cooperando com a esperança, com o otimismo, que será um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada. Que seja. E assim, meus irmãos, damos por encerrado essa live do dia de hoje, pedindo forças a doutor Bezerra e também a Eurípide, para que nós possamos ter mais um ano de trabalho na seara do Cristo. Que assim seja. Assim seja. Uhum.